Abre comigo a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 7. Hoje a gente vai, nessa mensagem aqui, estudar do capítulo 7 até o 9. Eu espero que Deus fale muito com cada um de nós, que traga revelação, entendimento e que traga respostas também aos nossos corações, tragam sentido às nossas vidas e que de uma maneira poderosa nos leve a mais próximos ainda do Senhor. Amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 7, ele começa falando sobre julgamentos, opiniões, sobre a forma como a gente conecta, as nossas opiniões, os nossos julgamentos e achismos, e como a gente trata isso, como a gente leva muitas vezes isso para a vida de alguém. Então, Jesus mostra aqui nesse capítulo que a gente não deve fazer julgamentos pessoais contra outras pessoas, contra situações, enfim, algo que é muito natural, né? Muitas vezes na vida a gente tende a colocar os nossos pensamentos, o que a gente acha, enfim, fazer julgamentos ou apontamentos para a vida de alguém, e muitas vezes a gente não entende que Deus não se alegra com isso. Mesmo tendo razão, mesmo tendo certeza sobre o erro de alguém, eu me pergunto quem somos nós para ir lá e opinar ou decretar algo sobre alguém, ou colocar as nossas opiniões e julgamentos contra a vida de alguém. Será que é isso que o Senhor se alegra de ver? Será que é para isso que o Senhor nos chama, para que a gente faça esse tipo de julgamento? Eu creio que não. O problema é que quando nós avaliamos o erro do outro, muitas vezes ou praticamente quase todas as vezes a gente vai esquecer dos nossos. E aqui o Senhor traz um entendimento na palavra. Ele diz assim, Mateus 7 do versículo 1 até o 6: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir a vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deem, versículo 6, o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os desperdiçarão. Aqui algumas palavras e ensinamentos importantíssimos. Primeiro, quanto nós queremos sim ajudar alguém, queremos sim apontar algo que de fora a gente enxerga. Muitas vezes isso é natural, a pessoa ela está num erro, ela está numa situação de desvantagem, ela está falhando em algo e ela não vai perceber porque ela está na flor da pele ou na flor da emoção que ela está vivendo. Talvez de fora você enxergue, mas será que nós estamos com um olho bom? Será que nós estamos bem o suficiente para ministrar essas pessoas ou para ajudá-las? A Bíblia fala sobre ajudar a quem quer ser ajudado. Quando Jesus diz aqui, não deem as suas pérolas aos porcos, não deem o que é sagrado aos cães, ou seja, você não pode sair por aí desperdiçando ou entregando qualquer coisa, fazendo tudo por alguém que não quer ser ajudado. Nós precisamos ter cuidado também na forma até mesmo de servir, na forma até mesmo de colocar o nosso serviço, a nossa oração, enfim, para alguém, porque não é necessário que você desperdice o teu tempo ou desperdice as suas forças. Jesus fala sobre persistir na oração do versículo 7 ao 12, e ele nos ensina que a oração é uma estrada de perseverança. Devemos buscar, pedir, bater, até que as portas se abram para nós por meio das nossas orações. O Senhor ele deixa claro que a nossa persistência não vai ser em vão. Há recompensas por cada momento de oração que a gente coloca diante dele. Há recompensas por cada situação que a gente continua acreditando, que a gente não desiste, que a gente continua buscando, que a gente não abre mão dos propósitos. Há uma recompensa. Deus não nos dá algo ruim, embora muitas vezes a gente comece a refletir, será que vou conseguir mesmo? Será que vai dar certo? Será que as coisas vão acontecer? E Deus não nos dá algo ruim. Ele até fala, aqui no versículo, ele fala aqui no versículo 7, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que a porta bate, a porta vai ser aberta. E ele fala, versículo 9, qual de vocês que se seu filho pedir pão lhe dá uma pedra? Ou se pedir peixe lhe dá uma cobra?
se vocês, versículo 11, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas ao que lhe pedirem. Então a gente precisa ter realmente esse entendimento, buscar, pedir, não há problema em pedir, não há problema em clamar, em chegar diante de Deus com as nossas petições, não há problema em buscar diante de Deus as nossas necessidades serem supridas por Ele. É muito importante a gente entender isso. A porta está lá para ser aberta, mas muitas vezes a gente desiste de bater no meio do caminho, ou quando as frustrações vêm acontecendo, é natural que a gente comece a desanimar, comece a querer desistir, deixa para lá, talvez isso não seja para mim. E hoje eu creio que o Senhor está trazendo à memória situações que precisam ser colocadas novamente diante dele. Hoje eu tenho certeza que Deus vai trazer à memória situações que precisam mais uma vez serem apresentadas diante dele. Existe uma porta estreita, né? A porta estreita, a porta larga, Jesus fala nos versículos 13 e 14. Então é um caminho que conduz à vida eterna, é um caminho estreito, um caminho que envolve muitas renúncias em relação às nossas vontades, aos nossos entendimentos, até mesmo desejos. Há um caminho onde a gente deixa para trás o velho homem, deixa para trás a velha mulher, deixa para trás os prazeres que nos afastam de Deus e dá lugar a um novo olhar para a vida. Há um caminho onde a gente é transformado, há um caminho onde as nossas bagagens são deixadas para trás e a gente pega um novo caminho, a gente assume a nossa cruz e carrega. Ainda assim, a cruz que a gente assume por meio de Jesus Cristo é muito mais leve do que a mala cheia de pedras que a gente decide carregar durante a vida. Então, existe um caminho onde largamos o pecado, largamos a religiosidade, largamos a hipocrisia para ter acesso à santificação por meio da presença de Jesus em nossas vidas. E automaticamente, trazendo um gancho aqui para o que Jesus está falando nesse capítulo, eu estou linkando algumas coisas aqui, mas quando a gente larga a mão desse caminho de pecado, religiosidade, hipocrisia, quando a gente busca esse caminho estreito, um caminho de santificação, um caminho de buscar realmente estar na presença de Deus, a gente começa a plantar sementes. E Jesus ele fala muito sobre árvores, fala muito sobre frutos. O versículo 15 ao 24, Jesus fala sobre a árvore e os seus frutos. E Jesus aqui ele nos ensina sobre os falsos mestres. Pessoas gananciosas, pessoas que buscam a sua satisfação pessoal através da fragilidade emocional e espiritual do povo. Há um tempo, Jesus vem num tempo onde os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, são as pessoas que conduzem a parte religiosa e espiritual de Israel. Então, pessoas que naquele momento se colocam acima das outras, por ter um cargo eclesiástico ali, eles se colocam acima das pessoas, eles se colocam como justos, eles se qualificam como justos, e como se tudo que eles fizessem, tudo que eles dissessem fosse a real de todas as coisas. E não é bem assim. A gente precisa entender o que Jesus está querendo nos ensinar aqui. Pessoas que demonstram o seu total descaso com as pessoas e buscam apenas oportunidades de enriquecerem, conquistarem os seus desejos, satisfazerem o seu próprio ego. Para reconhecê-los, que fica a grande pergunta, né? Trazendo para os dias atuais. Então, como eu posso reconhecer essa pessoa? Como eu posso entender? Como eu posso saber se eu estou seguindo alguém que é um desses falsos mestres, como Jesus diz aqui na palavra? Jesus ele nos orienta a olhar para os frutos, para olhar para suas obras. E ainda assim também é algo muito confuso, porque sim, hoje você pode ver pessoas que dão bons frutos, né? Que pessoas que aparecem com uma grande proposição ali, que mostra coisas boas, e você fala, pô, essa pessoa é mó bênção, mas por trás você não sabe, ninguém sabe, né? Ou quem sabe muitas vezes também não acaba manifestando aquilo que vive. Eu creio que a unção ela despedaça qualquer tipo de julgamento. A palavra diz, né? A unção despedaça o jugo. Então, quando a gente vê o toque de Deus, a pessoa se manifestando, é diferente. Então o Senhor ele compara a árvores. Ele diz, né? Se uma árvore, ele diz aqui, ó, versículo 18, né? Mateus 7,18. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Então, assim pelos frutos a gente reconhece aqueles que estão no caminho, aqueles que estão sendo relevantes no reino. É como ele disse no Sermão da Montanha, né? Felizes aqueles que por algum motivo, ou por mim, pelo meu nome, acabam sendo perseguidos, porque manifestam os frutos. Então a gente vai entendendo
vendo aqui como as coisas vão se desenvolvendo de uma maneira natural. Jesus fala também, é muito interessante, é muito bom quando a gente começa a falar de Jesus, porque você pega em um capítulo só e você poderia falar sobre 3, 4, poderia pregar horas sobre a respeito de cada 3 versículos que Jesus fala, ou cada parábola que Jesus fala. É uma riqueza imensa tudo que Jesus fala. E ele fala sobre o prudente e o sábio, o prudente e o insensato, desculpa, dos versículos 24 a 29. Muitos acreditam, né, que o contexto aqui traz a intenção de que muitos acreditam que a religiosidade, ou que fazer o que a religião determina, é o suficiente para alcançar ou garantir a vida eterna, mas é um grande engano. Então, o Senhor nos ensina aqui, também nos garante que se não houver intimidade, relacionamento com a pessoa do Senhor, essa pessoa nunca vai ser reconhecida por Ele, nunca vai ser reconhecida no céu, talvez nem tenha acesso a esse lugar. Então imagina você executar uma série de obras, viver, acreditar que está no caminho certo, fazer uma série de coisas que a religião, que a igreja, enfim, que a religiosidade determina como algo bom, e não estimular um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E aí de repente num momento ápice da vida que você, poxa, de repente chegou a sua hora, você pensar e ver que viveu tudo uma mentira, que não viveu um relacionamento com o Pai, que talvez isso não te leve nem à vida eterna. Então Jesus ele nos dá exemplo de 2 construtores, um que edifica a casa sobre a rocha, suporta todas as coisas, passa pelas tempestades. Ele fala que a água bate, mas que por mais forte que seja a tempestade, o fundamento dele não se perde, a casa permanece firme porque está sobre a rocha, enquanto um outro constrói sobre areia, e a qualquer tempestade, a qualquer sopro, ela vai embora, porque não há firmamento. E o firmamento aqui é Jesus Cristo. O firmamento aqui é Jesus Cristo. Então ele fala, né, sobre a gente buscar realmente um caminho que nos leve a viver coisas sólidas com o Senhor. Deus não quer que você viva algo num domingo, num momento ali de emoção, num culto, e chegue na segunda-feira você já está ali totalmente frio na sua fé, sem perseverança, sem acreditar que as coisas podem ser diferentes, ou sem acreditar que realmente Deus é poderoso para escrever a tua história. Não que seja fácil, não que seja um mundo de ilusões, mas Deus ele quer realmente que a gente firme a nossa vida na fé, num fundamento ali sobre a rocha. E aí no capítulo 8, ele continua falando sobre uma série de momentos onde Jesus manifesta poder, manifesta a glória dele. Então, no capítulo 8, ele já começa aqui do versículo 1 ao 4 falando sobre a cura de um leproso. Vale lembrar que naquele tempo os leprosos eles viviam afastados, eles tinham que se isolar da sociedade. Então eles eram pessoas já completamente excluídas, eram pessoas que não tinham mais perspectiva, eles viviam à margem da sociedade. Então imagina o sofrimento de alguém que por algum motivo contraísse a lepra. Então nesse momento, quando Jesus sai do monte com os discípulos e aqueles que o seguiam, imagina aqui que já havia uma grande multidão acompanhando Jesus, por onde ele ia uma multidão acompanhava. Nesse momento aparece um leproso vindo na direção oposta de Jesus. Então eles se cruzam no caminho. Esse leproso, ele sobe, ele tenta chegar o mais perto, ele acaba tendo uma atitude ousada, né? Porque os leprosos naquele momento, naquele tempo, né? Os leprosos, eles viviam afastados, eles viviam uma eterna quarentena, eles viviam muito separados, eles não podiam ter contato com o povo. Então, ele se arrisca, né? Ele coloca tudo a perder, ele vai, ele se prostra de joelhos aos pés do Senhor, clamando por cura, ele o adora. E o mais interessante aqui é que ele diz assim: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele não implora pela cura, ele não coloca uma certa exigência, o que muitas vezes a gente faz, né, nas nossas orações. A gente acaba exigindo algo de Deus, como se Deus tivesse responsabilidade, ou como se Deus tivesse obrigação de me curar, de me abençoar, de me fazer prosperar. E na verdade ele coloca: Senhor, eu sei que se você quiser, o Senhor pode. E eu não estou aqui somente porque eu quero ser curado, eu estou aqui porque eu quero me prostrar diante de você, e eu quero reconhecer que você é grande e merece, é digno de ser adorado. E aí isso é interessante, porque isso marca, eu creio que isso move o coração de Jesus. A Bíblia diz que Jesus estende a mão no versículo 3, toca nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele é curado. Em seguida Jesus lhe disse:
olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote, apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então a gente percebe aqui que sempre há uma oportunidade da gente tocar o coração de Deus. Às vezes a gente quer sim uma resposta, quer sim uma intervenção de Deus, a gente precisa de uma cura, precisa de repente de uma provisão financeira, de repente uma porta de trabalho, ou sei lá, ou algo que venha para sarar as nossas feridas. E a gente muitas vezes chega ao Senhor como se Ele tivesse a obrigação de fazer isso por nós. A gente esquece da grandeza, a gente esquece de adorá-lo, a gente esquece de se prostrar diante dEle e dizer que a vontade dele realmente é boa, perfeita e agradável. E aí Jesus, quando ele vem com esse cara aqui, com esse leproso, e eu creio que o capítulo 8 ele fala muito sobre essa fé que move o coração de Deus, essa fé que inspira a confiança, essa fé que inspira, talvez o capítulo 8 traga essa mensagem de uma fé sobrenatural que nos leva a ser inspirados e que nos leva a tocar o coração de Deus de uma maneira diferente. Porque esse leproso é tocado, ele toca o coração dessa forma, e a Bíblia fala também dos versículos 5 ao 13 de um centurião, um outro homem, um homem que tinha uma posição de autoridade, um homem que comandava cerca de 6 a 10 mil homens, era um homem que tinha conhecimento do que eram os princípios de autoridade, era um cara que demonstrava ser um homem piedoso também, porque ele pede que Jesus cure o seu servo enfermo. Alguém que se levanta, vai lá até Jesus de uma maneira muito humilde, de uma maneira muito respeitosa e pede por um soldado seu, por um servo seu. E o Senhor ele fica admirado com a fé desse centurião, porque ele entende que assim como o Senhor como ele tem autoridade sobre homens, Jesus tem autoridade sobre toda e qualquer questão espiritual. Então o Senhor diz, esse centurião chega até ele pede por uma cura, Jesus diz que vai curá-lo. Então o centurião responde, ele fala assim: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade com soldados e sob o meu comando. E se eu digo a um vai, ele vai, e outro vem, ele vem. Então eu digo ao meu servo faça, e ele faz. Agora, Jesus no versículo 10 fala que ao ouvir isso ele fica admirado. Ele diz, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus diz ao centurião no versículo 13, vá, como você creu, assim também vai te acontecer. E na mesma hora, o servo foi curado. Então é um capítulo 8, ele fala sobre o sobrenatural de Deus se manifestando, ele fala sobre a cura acontecendo. Ele cita aqui do versículo 14 ao 17, Jesus demonstrando autoridade sobre demônios, sobre doenças. Ele passa na casa de Pedro, a sogra de Pedro está muito doente, e ao tocá-la, ao chegar perto dela, a Bíblia diz que ela automaticamente se levanta, ela fica curada, e automaticamente ela já vai e começa a servi-los. E aí aparecem alguns endemoniados ali, Jesus com palavras ordena e eles vão sendo expulsos, eles vão sendo curados. Então é um capítulo que fala sobre a fé sobrenatural, ela fala sobre o quão difícil também é seguir Jesus e as tempestades da vida. Há tempestades que a todo momento tentam nos cercar, em alguns momentos elas nos atingem de uma maneira, em outros atingem menos, mas há sempre uma tempestade ao nosso redor. E durante esse capítulo fala também sobre a autoridade de Jesus sobre as tempestades. Durante o seu ministério a gente sabe que muitas pessoas demonstraram interesse de seguir a Jesus. Agora isso fica muito evidente. Nunca é fácil seguir Jesus. Nunca é fácil. Jesus nunca omitiu os desafios que há no discipulado. Jesus nunca deixou para alguém a ideia ou a sensação de que seria fácil seguir o caminho. Jesus nunca prometeu que vai ser fácil. Jesus não promete para mim nem para você. E se alguém um dia vier a falar essas palavras, pode ter certeza que essa pessoa não está respaldada na palavra de Deus. Porque a palavra não diz que vai ser fácil. Ela diz que vai valer a pena, que vai ser recompensante, mas não que é fácil. Então, o cristão, é o estilo de vida mais desafiador que possa existir. É necessário muita renúncia, comprometimento. Alguém que aceita o desafio também acaba sendo recompensado, é claro. Os milagres são surpreendentes.
quando os discípulos eles acharam que já tinham visto de tudo, eles testemunham algo fantástico. Então, depois desse cenário de muitas transformações, milagres, expulsar demônios e tudo mais, Jesus fala para que eles vão, entre no barco. E aí, versículo 23 adiante, quando eles entram no barco, a palavra fala que de repente começa uma grande tempestade, ali as ondas começaram a inundar o barco, Jesus, porém, estava dormindo no fundo do barco. E aqui, quando a gente lê tudo isso, a gente fica horrorizado, a gente fica meio tenso e tudo mais, fala, poxa, Jesus leva os caras para o meio do mar e sabe que vai ter uma tempestade e tal. Vale lembrar que a maioria desses discípulos de Jesus eram pescadores. Então eram pessoas que estavam acostumados com aquele tipo de situação. Eles saíam, sim, os pescadores costumeiramente saem para pescar na alta madrugada, na alta noite. É o lugar ou é o momento onde a pesca é melhor. Eles pescam muito melhor durante a noite. Então eles já estão acostumados, as tempestades também. Muito provavelmente eles já passaram por outras tempestades. Agora, o que nos faz entender aqui o nível e a grandeza dessa tempestade é o fato de Jesus estar no barco. Porque quando Jesus está nas nossas vidas, tudo se torna mais intenso. O que é bom é muito bom e o que é difícil fica muito difícil. Essa é uma realidade, porque isso gera oportunidades do sobrenatural de Deus aparecer. E é no meio da tempestade que o Senhor está dormindo, o Senhor está descansando, ou seja, nada vai abalar o nosso Deus, nada abala o nosso Deus, nada traz confusão, agitação ao Senhor. As nossas tempestades, os nossos medos, as aflições não geram medo, não geram confusão, não geram agitação para o Senhor. Ele tem controle sobre todas as coisas. E no meio da tempestade a Bíblia diz que Jesus acorda e ele dá uma ordem aos ventos e ao mar para que eles se acalmem. E quando isso acontece, ele diz aqui no versículo 26, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levanta, repreende os ventos e o mar e faz completa bonança. E os homens ficam perplexos e perguntaram, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? O sobrenatural começa a aparecer na vida desses caras. Agora aqui vira algo extremamente novo para eles. Ninguém imagina que, poxa, quem é esse cara que ele dá ordem e o mar para na hora? O vento acalma na hora. Quem que é esse cara? E aí Jesus vai continuar manifestando aqui poder. O capítulo 8 termina com Jesus curando 2 endemoniados. A Bíblia fala que eles chegam à região de Gadara, então aqui eles encontram do outro lado lá a região dos Gadarenos. Então eles vão ao encontro de 2 endemoniados que viviam dos sepulcros, né? Viviam ali de uma maneira extremamente afastada. Eles já estavam vivendo meio que como um zumbi já praticamente. Eles eram muito violentos, ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram, né, que queres conosco, Filho de Deus. Os diabos, né, as entidades, ou seja, o mal reconhece a presença da chegada de Jesus Cristo. Quando você está cheio do Espírito Santo e onde quer, eu profetizo aqui que onde quer que você vá, o Espírito Santo vai ser tão potente e real na tua vida que onde você quer que chegue, a presença de Jesus vai chegar junto e o mal que exista ou qualquer manifestação maligna naquele lugar vai se retirar, porque aonde a luz de Cristo chega, as trevas não podem ficar. Então eles começam a reconhecer, ele fala, veste aqui para nos atormentar antes do devido tempo. Então você vê, o próprio mal já sabia que tinha algo planejado, que o fim dele já estava próximo. E então, no versículo 32 ele disse, né, os demônios imploravam a Jesus, se nos expulsa, manda-nos entrar naqueles porcos. E eles saíram, entraram nos porcos e toda a manada tira-se precipício abaixo em direção ao mar. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade, e contaram tudo, inclusive o que aconteceu aos endemoniados. E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e eles suplicam, porque essas pessoas foram liberadas, né, de um problema. As pessoas foram curadas, as pessoas foram libertas. Isso é o que acontece com Jesus. E o último capítulo dessa mensagem é o capítulo 9, então já inicia com a cura de um paralítico. Do versículo 1 ao 7 a gente vê aqui um dos episódios em que homens trouxeram um paralítico até Jesus para que ele fosse curado. Eles trouxeram deitado ele numa maca, e aí a gente já conhece essa história, mas é muito interessante porque antes de curar, antes de fazer esse homem voltar a andar e voltar a viver a vida dele da maneira que ele sonhava, Jesus declara cura sobre ele.
O Senhor declara que os pecados daquele homem estavam perdoados. E aqui começa talvez uma grande confusão, um grande problema para a vida de Jesus nessa terra. Isso desagrada aos mestres da lei, isso desagrada aos religiosos, isso desagrada àqueles que se consideravam os donos do poder ou as pessoas que tinham o poder de direcionar a vida espiritual do povo. Então, eles começam a acusar Jesus de blasfêmia, porque apenas Deus pode perdoar pecados. Jesus conhece os pensamentos de todos nós e para provar a sua autoridade, ele ordena que aquele homem que se levantasse e andasse, e assim foi o que acontece. Então Jesus prova que ele é o Filho de Deus, e aquilo causa muita raiva, causa muita inveja, causa uma grande ira no coração dos religiosos, causa uma grande ira no coração daquelas pessoas que estavam acostumados já a uma ideia, aquelas pessoas que de uma certa forma já tinham colocado Deus dentro de uma caixa e se beneficiavam daquilo que eles bem entendiam e que estava muito fácil manipular o povo. Então Jesus vem e toma conta de tudo isso. Jesus tomou conta do coração da multidão. Jesus mostrou que não há nada que estivesse fora do alcance dele. Jesus mostrou que havia poder nas suas palavras, no seu agir, e que ele tinha uma verdadeira autoridade. Então esse homem, Jesus fala para ele que os pecados deles estavam perdoados, e em seguida ele fala para ele, agora para mostrar que está tudo certo, que eu estou falando é verdade, levanta, pega a tua maca e anda. E aí aquele homem que chega com os amigos que trazem ele à presença de Jesus, agora ele vai embora levando a sua maca para casa. Ele vai embora levando essa maca para casa como uma lembrança de onde Deus o tirou e daquilo que Deus fez, para que ele jamais esqueça quem é o Senhor na vida dele. E eu tenho certeza que esse homem nunca mais foi o mesmo. Jesus chama Mateus também no capítulo 9, do versículo 9 ao 13, Jesus ele passa por um lugar onde eram coletados os impostos. A Bíblia diz que ele viu Mateus sentado e ele o chama para seguir de maneira imediata, assim como qualquer outro discípulo. Mateus larga tudo que estava fazendo, larga tudo que tinha, larga tudo, esquece quem era e segue a Jesus. É como Jesus passa em nossas vidas e não há nada mais importante do que segui-lo. E Jesus continua a sua chamada. O capítulo 9 continua aqui. Jesus é interrogado a respeito do jejum, nos versículos 14 ao 17. Então já havia uma grande insatisfação religiosa a respeito de Jesus e o que ele estava fazendo. As pessoas que querem se beneficiar do sobrenatural, elas muitas vezes tendem a esquecer que foram chamadas para fazer o bem e transformar vidas. Elas pensam somente em si. Então começa a levantar algumas questões sobre Jesus, e aqui nesse momento Jesus está comendo com os publicanos. Quem eram os publicanos? Pessoas que os mestres da lei acusavam de ser pecadores. Então naquela época eles eram considerados pessoas trapaceiras, ou eram prostitutas, ou eram ladrões, ou eram mentirosos, beberrões, homossexuais, enfim, todos aqueles que não faziam parte do script religioso daquela época. Então Jesus ele expõe o sentido da sua vinda e o propósito da sua missão. Ele diz assim no versículo 13, Jesus diz: não são os que têm saúde e que precisam de médico, versículo 12, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Quantas vezes a gente, como igreja, tende a colocar essa mesma capa de religiosidade e esquecer do propósito que é levar cura aos doentes, doentes de espírito, doentes das emoções, doentes da alma, É o que Jesus está fazendo. A gente costuma dizer que a igreja é um grande hospital e que a todo tempo a gente precisa ser curado de algo. Então, por que olharmos para a gente ou para os nossos pensamentos? Por que não olhar para Jesus? É o que ele faz. E os discípulos aqui começam a questioná-los, não só os discípulos, não só os fariseus, mas até mesmo os discípulos que seguiam João Batista com aquela mensagem extremamente forte de perdão e de arrependimento. Eles começam a questionar Jesus a respeito do jejum. Eles começam a questionar o Senhor, por que não jejuar? Então Jesus ele começa a explicar, Ele responde que isso é consequência de sua presença pessoal com eles e que os dias que vão vir, eles teriam de jejuar. Jesus diz assim que não faz sentido você jejuar enquanto o noivo está na festa.
Então ali é um momento de celebrar, é momento de comer, é momento de se nutrir, é momento de aprender, é momento de aproveitar. Mas há um momento, sim, que o noivo não vai estar mais aqui, e aí vocês vão jejuar, porque é necessária a presença dele. Então ele estava referindo assim aos dias da crucificação, a sua volta, né, a ascensão aos céus. Então o Senhor deixa claro que não se pode misturar a lei com a graça. O sistema novo ao antigo, né? Há uma diferença, sim, e Jesus ele veio para nos ensinar que quando ele está é uma coisa, quando ele for embora é outra. E aí ele termina aqui falando sobre a cura de outros 2 cegos, do versículo 27 ao 34. Então 2 cegos se aproximam de Jesus, eles clamam por misericórdia, o desejo deles era de ser curados, obviamente. O Senhor acaba perguntando se eles creem que ele possa fazer aquilo, e eles respondem de uma maneira muito positiva, eles falam sim. Então o Senhor declara, né, que seja feito segundo a fé que vocês têm. Aí eu me pergunto, será que o Senhor respondesse isso para nós, que seja feito segundo a fé que vocês têm, será que a gente alcançaria aquilo que a gente está buscando nele? Será que a nossa resposta de fé geraria milagres? Será que a nossa resposta de fé geraria o sobrenatural que a gente tanto espera que aconteça também nas nossas vidas? Jesus ele diz que seja feito conforme a fé de vocês. E a Bíblia diz que sim, eles foram curados. Ele diz aqui, versículo 29, e tocando nos olhos disse que seja feito segundo a fé que vocês têm, e a visão deles foi restaurada. Então Jesus o advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Eles porém saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Então, enquanto se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. E quando o demônio foi expulso, o mudo começa a falar, a multidão fica admirada, e nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe de demônios que ele expulsa demônios. E aqui a gente precisa estar atento, porque é necessário um discernimento espiritual da nossa parte, para não cometer o mesmo erro que os fariseus, que os religiosos daquele tempo cometeram. Eles acreditaram ou começaram a atribuir as obras de Deus ao diabo. Eles estavam tão céticos e tão marcados pelos seus achismos, pelas suas convicções, que eles não conseguiam ver a presença do próprio Senhor diante deles. Então é muito importante que a gente tenha conhecimento das Escrituras e que a gente não seja apressado nos nossos julgamentos, porque é muito possível nessa questão que a gente cometa também os mesmos erros, que a gente coloque ou atribua a pessoas aquilo que é uma obra de Deus. E aí é muito interessante o quanto eles perdem a oportunidade de realmente viver milagres também. Então o capítulo termina, e eu vou terminando por aqui, ele diz que no versículo 38, que são poucos trabalhadores. O Senhor ele encerra Mateus 9 fazendo um apelo a todos nós. Após curar muitas pessoas em diversos lugares, expulsar demônios, ensinar sobre uma visão espiritual. Ao mesmo tempo, a falta de pessoas, né? Jesus ele mostra que há uma necessidade muito grande de pessoas para realizar o projeto de Deus nessa terra. Ao mesmo tempo, ele percebe que não tem essas pessoas. Ele percebe que há muito trabalho, mas que há poucas pessoas dispostas realmente a transformar suas vidas e levar o reino adiante. E aí ele começa a fazer algo interessante, ele começa a compartilhar daquilo que ele está sentindo. Ele começa a partilhar esse sentimento com os discípulos. Ele diz assim, no versículo 38, ele encerra dizendo, ele diz assim, versículo 36, vou finalizar assim: ao ver as multidões, teve compaixão deles, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam então ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então ele encerra dessa forma, eu vou encerrando assim também. Jesus pede para que sejam enviados trabalhadores para a colheita, pessoas dispostas, pessoas a fim de ser instrumento de Deus para manifestar cura. Então, será que existem ainda essas pessoas dispostas? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa mensagem, por essa palavra. Aqui está a tua palavra, Deus, e que o teu Espírito Santo envie ela a qual os corações que precisem ser tocados e edificados na fé com essa palavra, em nome de Jesus, Pai, que ela nos ensine sobre como julgar ou como analisar a vida, Deus. Que antes mesmo de pensar em falar ou fazer algo por alguém, a gente pense, Senhor, se estamos realmente
prontos para isso, Deus, se os nossos olhos estão realmente prontos para enxergar, Pai. Muitas vezes nós enxergamos o mal que há no outro e não enxergamos o mal que há em nós, ou fazemos vista grossa. Por isso, Pai, nos tira desse lugar de hipocrisia, Pai, nos leva a um lugar de verdadeiro arrependimento e que a nossa mente seja tomada com a mente de Cristo em nome de Jesus, Pai. Não nos deixe de esmorecer, Pai. Nos faça, Senhor, trilhar o caminho que nos leve à porta estreita e que nos leve ao Senhor, Pai. Que como árvores bondosas nós venhamos dar bons frutos, Pai. Frutos que venham, permaneçam, que façam, que tragam transformações, Pai, em nome de Jesus, assim como diz na Tua Palavra. Que nós venhamos, Senhor, a acolher, Pai, aquilo que é da Tua vontade, e que nós possamos, Senhor, ser instrumentos, assim como os Teus discípulos foram instrumentos para que outras pessoas também alcançassem curas, que fossem libertas, Pai. Pessoas de fé, Pai, que nós possamos ter uma fé sobrenatural, assim como o Senhor nos ensina nessa palavra de hoje, a ter uma fé sobrenatural que rompe barreiras, uma fé que não é limitada nas crenças ou nos obstáculos que estão adiante de nós, Pai. Mas uma fé que nos leva a crer, Pai, que qualquer tempestade, dificuldade ou qualquer mal que venha tentar nos assolar, Pai, não é nada diante da Tua grandeza, não é nada diante da Tua glória, Pai. Que nós possamos olhar com os olhos da fé e não com os olhos da incredulidade, com os olhos das nossas limitações, Pai. Que em momentos, Pai, de espiritualidade, Pai, nós possamos olhar para o Senhor, porque nós não podemos fazer nada, Jesus. E muitas vezes nós olhamos para nós queremos ter soluções, nós queremos fazer algo e nós não temos a capacidade, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, muda a nossa mentalidade agora. Eu te peço, Senhor, toca a nossa mente, o nosso coração, Pai, para que nós possamos olhar com os olhos da fé, essa fé sobrenatural, essa fé que nos fortalece, essa fé que nos faz, Senhor, entrar no barco, mesmo que em meio de uma tempestade, e continuar sendo fiéis ao Senhor, Pai. Mesmo que com medo, Senhor, daquilo que há lá fora, daquilo que há no externo, que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que nós venhamos a olhar com os olhos da fé, que nós venhamos a caminhar em passos de fé, que nós venhamos a seguir com passos de fé em nome de Jesus. Que nós venhamos a seguir, Senhor, segundo os Teus desejos, e que por onde quer que a gente venha, Pai, nós vamos largar tudo, Senhor, no Teu chamado. Nós vamos largar tudo aquilo que não nos pertence, aquilo que não nos faz sentido nenhum, para seguir contigo em nome de Jesus, Pai. Pai, que a gente venha ser, Pai, aquele que traz cura, aquele que traz o sobrenatural, aquele que traz, Senhor, libertação em nome de Jesus. Que o Teu nome poderoso e santo venha estar sobre nós com poder e capacitação em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Chegamos ao final, né? Mais um dia aqui trazendo a palavra. Que essa palavra produza grandes frutos em nome de Jesus. Que Deus abençoe demais o teu dia. Você fique na paz e com o amor de Cristo.